Só para vocês verem o presente de Deus. Olha que lua linda ali. E é de verdade, hein, gente? E é de verdade. E já que, Tem antes de colocar essa de óleo, eu quero mostrar uma... que ir pra Tá dando trás, pra trás, pra trás. Vou deixar assim. Vocês estão me ouvindo bem, né? Antes de colocar o próximo, já que Deus deu esse presente pra gente, eu quero contar um outro presente que Deus deu pra nós, lá no IAN, nessa semana de oração que eu fiz lá. Não sei se o irmão Arthur tá por aqui. Estou aqui. Tem um testemunho ocular que Deus... Não sei se você chegou a ver ou se só ouviu o comentário do povo. Eu fui um dos primeiros a ver. Um dos primeiros a ver. Vocês vão ver o que foi, vocês vão saber daqui a pouquinho. Na quinta-feira, eu comecei a pregar lá no colégio e eu comecei a fazer o meu sermão dizendo assim: vocês já viram um pastor incrédulo? Pois eu sou um pastor incrédulo. Eu sou cético. Aí o pessoal ficou assustado assim. Eu falei: a primeira vez, vamos ver um pastor que é cético. Eu comecei a falar: por que eu sou cético? Porque eu vejo no mundo as pessoas errando tanto, mesmo pessoas de ciência, falam um negócio que depois tem que desmentir, não é daquele jeito. Futurólogos fazem previsões, não estou falando daquele místico, eu estou falando do cientista, de como será a tendência de mercado, como tem hoje, e ele erra feio. Ou seja, há tantos erros que se cometem, que eu sou meio cético, porque quem me garante que o que está sendo dito hoje pelo especialista não vai ser mudado amanhã? O fundador da IBM falou que no futuro, no ano 2000, só haveria no mundo capacidade para construir 5 computadores. Porque o computador ia ser tão caro que não teria dinheiro para construir mais do que 5. O fundador da Warner Bros. Falou que a televisão nunca ia virar sucesso. E vai por aí afora. Então tem tantos erros que por isso eu não acredito em qualquer coisa. Eu sou cético. Algo para me convencer tem que ser muito bem argumentado. E aí por isso que eu acredito na Bíblia. Então eu fiz um sermão todo sobre como que a Bíblia acerta nas profecias. Mas me deu um insight antes desse sermão, que o pessoal estava cantando lá na frente. Eu peguei o computador da igreja, abri no colo e resolvi acrescentar 2 fotos que não estavam preparadas para o meu sermão e contar uma história para o pessoal. A história que eu contei, que talvez alguns aqui estavam no colégio nessa época, o NASP naqueles idos estava passando um período meio difícil ali no colégio. Vocês sabem que toda escola tem os seus momentos altos e baixos, né? E era uma época muito difícil aquela. O pessoal estava meio chateado com uma série de coisas ali, desanimados. E iria começar uma semana de oração com o pastor Ronaldo de Oliveira. E muita gente orou a Deus: Senhor, dá um sinal que o Senhor ainda está com esse colégio. Porque estava desanimador mesmo o quadro. Dá um sinal que o Senhor ainda é o nosso Deus, que o Senhor está aqui. Dá um sinal, Senhor. E muita gente orou. E pessoal, quando o povo de Deus ora, coisas acontecem. A semana de oração começaria na sexta-feira à noite. Quando o pessoal orou, pode deixar, Schneider, não tá dando para ver assim, não tem problema, né? Quando o pessoal orou a Deus, pedindo um sinal, e isso eu contando lá no IAN, viu? Quando o pessoal começou a orar a Deus pedindo um sinal, aconteceu isso aqui. No alto da igreja do NASP aparece uma cruz. Percebendo? O que chamou atenção... Schneider, faça um favor para mim. Tenta achar o meu controle. Ele está dentro da minha pasta, não sei onde eu coloquei. Ele deve estar... O Adolfo, você sabe qual é? O Adolfo já viu, já vai estar aí dentro. Vocês conseguem ver ali no meio que eu queria apontar com o laser? Uma cruz. Quem está vendo ali? Nítida. A foto não está sendo tão autêntica como foi no dia. No dia estava muito nítido, porque o céu estava azul, não tinha uma nuvem, e aparece só essa em cima da igreja. E eu quero chamar a atenção para alguns detalhes aqui com vocês. Vocês notem que, só um segundo aqui, eu vou colocar o meu... Cadê a lanterna para ligar aqui?
Eu quero chamar a atenção de vocês, olha lá, no meio, só a nuvem, não tinha, tava bem azul, o céu estava muito azul nesse dia. E aparece isso aqui em cima da igreja. E de novo aqui, olha. E chamou muita atenção do pessoal. Quero chamar a atenção de vocês também, que ela tem um formato aqui mais curto aqui, e em cima mais forte. Eu preguei no IAN e resolvi mostrar essas coisas na quinta-feira. E eu me recordo que naquela época do NASP, eu mostrei isso em sala de aula. E um colega lá, alguém, não compensa dizer quem é por questão ética, discordou de mim. Falou, eu acho bobagem ficar mostrando isso aí. Eu acho bobagem. Eu pensei que você era mais inteligente, Rodrigo. Ficar acreditando, isso é só uma nuvem. Aí eu falei, é só uma nuvem? Então tá bom. Eu vou brincar de cético agora, de incrédulo. Eu estou falando vocês agora porque agora eu sou ateu. Vocês dizem que uma nuvem apareceu no deserto para o povo de Israel, não foi isso? Ele falou, a nuvem era Jesus. Eu falei, não era não. Era uma nuvem qualquer. Ele falou assim, para com isso, você está me assustando. Eu falei assim, não, porque, veja bem, uma nuvem que aparece hoje, depois de a gente ter orado pedindo um sinal a Deus, que testemunhas ou mais que viram e foto para mostrar, você disse que é uma nuvem qualquer, com base em que eu vou acreditar numa que aconteceu há mais de 2.400 anos, que eu não estava lá, não tem nenhuma testemunha. Pode ter sido uma nuvem qualquer, o autor bíblico só errou. Nós temos uma dificuldade tremenda de reconhecer os milagres hoje. Pois se vocês pensam que o testemunho era esse aqui, você não ouviu nem a metade ainda. Depois que eu preguei isso no IAN, a gente fez o apelo ali na quinta-feira. Na sexta-feira, estava tendo lava-pés à noite na praça do colégio ali. 3 meninas bateram rápido na porta lá do quarto. Pô, sai aqui, vem aqui fora. Eu falei, não, vem cá vocês. Eu pensei que era uma brincadeira, sabe? Algum trote assim que você ia abrir, elas iam fazer alguma coisa. Não, vem aqui. Professor, lembra que você contou ontem da cruz? Eu falei, você pediu algum sinal a Deus aqui? Eu falei, não, pedi a Deus para mostrar o poder dele, mas nada específico. Eu falei, por quê? Ela falou, olha para cima. As 3 falaram. Quando eu olhei, havia 3 cruzes idênticas a essa embaixo da lua. Um detalhe curioso, e por isso que eu aproveito que o irmão Arthur está aqui, porque ele foi um dos primeiros a ver. A cruz do meio não era um negócio assim, um risco aqui e outro assim, que você tinha que fazer força para imaginar, não. Era nítida. E a cruz do meio era igual àquela ali. Igualzinho, só não estava deitada. E todos viram. É aí que está o problema. Como estava debaixo da lua, o fotógrafo falou comigo, pastor, não tem como. Ele tentou tirar a foto, saiu tudo escuro, mas ele tirou. Eu não sei, Schneider, está dando uma falha aqui. Eu estou mexendo errado. Eu não sei, de repente eu não posso movimentar tanto. Às vezes a bateria. Mas ele tirou uma foto do pessoal. Mas ele tirou alguns flagas do pessoal na praça. No momento em que o pessoal ficou assustado. Ele tirou umas 3 fotos do pessoal na praça, e o que me chamou a atenção, isso é o pessoal olhando e assustado, e todo mundo no colégio olhando e comentando. E pessoal, será que é só coincidência? Olhem bem, mesmo a do colégio, o NASP, nós oramos a Deus pedindo um sinal. Quantos estavam no colégio naquela época que lembram dessa nuvem? Uns poucos aqui, né? Nós orando a Deus pedindo um sinal. Já a primeira coincidência, né? Para dizer que seria só coincidência. Quando a gente pede, aparece uma nuvem. Aparece no dia que ia começar a semana de oração. Aparece em cima da igreja do colégio. Eu não posso acreditar que é só coincidência. Lá no IAN, eu não estava preparado para fazer isso. Essa parte não fazia parte do meu sermão. Eu resolvi na última hora colocar, falo isso na quinta-feira, no dia seguinte aparecem, e não somente uma, mas 3, irmãos, e uma do lado da outra. Não foi uma aqui, outra lá, não. Uma do lado da outra. E a do meio era idêntica àquela ali, só que aquela estava deitada, a outra estava em pé. De repente desapareceu a que estava à esquerda, depois a da direita, ficou só do centro, até desaparecer por completo. Eu ouço algum amém? Amém. Por isso que eu acho que Deus opera, viu? A gente tem que contar essas coisas, sabe, pastor Moura? Nós somos muito céticos ainda para dar testemunho. Nós somos muito céticos ainda para dar testemunho, esse tipo de coisa assim. Mas não tem problema, rapidinho já dá para montar ali. Quando ele falou eu pensei que ele estava empolgado com o que eu estava falando aqui. O vento sopra onde quer aí. Legal.
A parede da igreja só. Muito bem, então pessoal, nesta noite, vou falar com vocês, até melhorou o foco aqui do negócio, viu? Não ficou maior agora? Ficou. É, pra esquerda, viu? Pra esquerda. Aí, deu? Aí já tá, não, mais um pouquinho. Deu. Será que é abuso se alguém sentar com a cadeira ali perto e... Vai revezando, se puder, uma hora pro professor Luiz, outra hora... Hã? Não, mas ficar em pé são cansados. Coloca uma cadeira e vão revezando. Tá bom? Vai uns 50 minutos aqui agora. Bom, pessoal, agora então... eu quero mostrar para vocês um vídeo que a própria NASA fez sobre Órion. Então nós vamos agora, tipo aquela potência de 10, nós vamos sair, ver Órion e subir e até as últimas imagens de Órion que foram captadas pelo Hubble recentemente. Então aqui eu vou... Maximiza, por favor, já coloca o... Ctrl F. Tá notando? É que esse tá no Quick Time. Craquear pra explicar. Craquear pra explicar. Tem versão inteira. E aí não... Acho que ele não tem a versão inteira não. O gravador? Onde que tá meu gravador? Ah, tá. Posso deixar aqui meu gravador? Quer? Vai ficar onde? Vai ficar full screen, né?
Muito bem, pessoal. Essa animação que vocês viram, ela foi feita com centenas e centenas de fotos tiradas pelo Hubble da NASA, e ela foi feita pela NASA mesmo. E ela foi disponibilizada no site, inclusive, num dos links ali da NASA. Mas é interessante que ela foi feita em 2006. Porém, um pouco antes disso, ou bem antes, em 1848, Ellen White parecia ter visto aquilo ali. E quantos aqui já ouviram falar de uma tradição da igreja de que a constelação de Órion é o lugar por onde Jesus vai voltar? A passagem de Órion. A maioria, né? Tudo isto se deve a essa estranha visão de Ellen White. Eu não sou astrônomo, eu vou falar do ponto de vista da arqueologia, que aí eu fico tranquilo, é a minha área. Mas depois da arqueologia, eu vou deixar com o que os astrônomos têm dito hoje sobre a NASA, tomando aqueles devidos cuidados que eu falei com vocês, de procurar fonte confiável aí. Olha o que Ellen White escreveu no livro Vida e Ensinos, página 110. A mesma profecia está repetida no livro Primeiros Escritos. A 16 de dezembro de 1848, o Senhor me deu uma visão acerca do abalo das potestades do céu. Nuvens densas e negras subiam e chocavam-se entre si. A atmosfera abriu e recuou. Podemos então olhar através do espaço aberto em Órion, de onde vinha a voz de Deus. A cidade santa descerá por aquele espaço aberto. Aquela animação foi justamente de Órion. As três Marias que você vê no céu são o cinturão de Órion, pena que elas não estão visíveis hoje aqui, e foi passando através daquilo ali até o espaço aberto que a NASA descobriu que há ali e que a senhora White já tinha visto em 1848. Agora, é curioso que em 1959, o professor Julio Mian, que era membro na época da Associação Brasileira de Astronomia, ele escreveu um livro chamado Maravilhas da Ciência. E o que me chama a atenção é que esse livro foi publicado pela Associação Brasileira de Astronomia. Então eles não iam publicar se fosse uma bobagem. E esse livro foi usado como livro de referência em astronomia no Brasil. E Julio Mian fala de muitas coisas do espaço sideral da física, e ele menciona um capítulo sobre nebulosas bizarras. E quando ele fala das nebulosas bizarras, em 59, ele já falava que o Observatório Óptico de Monte Palomar, na Califórnia, que era o mais sofisticado da época, note, em 59 o homem não tinha ainda pisado na Lua, aquele observatório óptico mostrava que em Órion parecia ter um túnel, um buraco, um espaço aberto. E ele conclui esse capítulo sobre Órion naquela data dizendo o seguinte: uma escritora americana, Ellen G. White, que nada sabia de astronomia e que provavelmente nunca ouviu falar na nebulosa de Órion, em um de seus livros traduzido para o português com o título de Vida e Ensinos, depois de comentar esta luminosidade, escreveu. Aí ele põe justamente o texto de Ellen White e conclui dizendo: isto dito tão simplesmente por quem nunca olhou num livro de astronomia, nem sonhava com buracos em parte alguma do céu, só pode ser acreditado a dois fatores: histerismo ou inspiração. Para ser histerismo, parece científica demais a afirmação de que toda uma cidade, a Nova Jerusalém, tenha livre passagem pelo túnel de Órion. A escritora não sabia do túnel, nem que ele é tão largo a ponto de comportar 90 sistemas solares. Terá sido revelada a esta escritora uma verdade que os astrônomos não puderam descobrir? Maravilhas da Ciência, página 281, editora Minerva. Eu sou o Julio Mian, era um adventista, mas o que me chama a atenção é o fato de que esse livro foi escrito por ele a pedido da Associação Brasileira de Astronomia e foi patrocinado por um professor da época da USP, por dois professores de astronomia, diretores da Associação Brasileira de Astronomia e referendado e usado em universidades. Se ele tivesse escrito uma bobagem, ninguém leria. E ele ali testemunha e fala de Ellen White, e o livro dele foi aceito de maneira clara. A Bíblia diz em Salmo 19, 1 e 2, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Como falei com vocês, eu não sou físico, não sou astrônomo, então vou falar da área que é a minha área para ficar mais tranquilo. Quando você pega no hebraico essa expressão, os céus proclamam a glória de Deus, você tem um verbo sapar, que significa contar. Contar, não contar somente de número, mas contar assim, de registrar uma história contando em capítulos. Trocando em miúdos, o que está escrito ali no hebraico, no Salmo 19, é que o céu é como se fosse um flanelógrafo, no qual foi desenhada a glória de Deus em capítulos, a história da glória de Deus. E um dia discursa a outro dia o conhecimento. Que conhecimento? Alguma coisa que Deus fez foi contado no céu em capítulos.
Entenderam? Como professora de escola sabatina vai contar para as crianças uma história, ela põe, olha, porque um carneirinho saiu uma vez, ela cola um carneirinho ali. O que o Salmo está dito é que o céu é como se fosse um flanelógrafo no qual está estampada a glória de Deus. Agora, que conhecimento seria esse? Para mim, o conhecimento adâmico. Deus chegou para Adão e Eva depois do pecado e falou, olha, eu vou dar o Messias para vocês, eu vou dar a salvação para vocês. Existe uma tradição muito antiga que eu queria compartilhar com vocês. Se você olhar um livro de astronomia, ele vai dizer que são os babilônios e os caldeus os pais da astronomia. Porém, olha o que diz esse livro aqui de Ballinger, The Witness of the Stars. Descobertas arqueológicas têm mostrado que antigas tradições da Pérsia e da Arábia dizem que Adão, Sete e Enoque foram os primeiros astrônomos que deram nome às constelações. Será que é isso? Eu vou mostrar. Flávio Josefo, que foi um historiador do primeiro século, e me chama a atenção por isso. A Bíblia não menciona isso, nem o Espírito de Profecia. Mas você sabe que nem tudo o Espírito de Profecia a Bíblia conta. Por exemplo, na Bíblia não fala como Pedro morreu. Mas você sabe como ele morreu. Ele morreu crucificado, de cabeça para baixo. No Antigo Testamento não conta que Enoque profetizou a vinda de Jesus. Mas o livro de Judas fala que Enoque profetizou a vinda de Jesus. Então esses autores do passado, eles tinham acesso a documentos que hoje se perderam. Muitas bibliotecas foram queimadas. Flávio Josefo, que viveu no primeiro século depois de Cristo, que era contemporâneo daquela época, ele viu Jerusalém sendo destruída no ano 70. Flávio Josefo tinha acesso a uma informação que confirmava aquele negócio, que Adão, Sete e Enoque foram os primeiros astrônomos. Olha o que Flávio Josefo escreve aqui no livro Antiguidades Judaicas. Adão, Sete e Enoque são os inventores desse conhecimento especializado em estrelas e suas órbitas. E para que sua visão não fosse perdida, seus descendentes fizeram 2 pilares de pedras e tijolos. O que a tradição diz é o seguinte, que como não havia escrita na época, Adão, quando estava perto de morrer, ficou com medo do conhecimento a respeito da vinda do Messias se perder. Então ele pegou as estrelas no céu, imaginou desenhos nelas, e falou o seguinte, filhos, agora contem essa história apontando para os céus, para os seus descendentes. Então cada um contaria a história da vinda do Messias, apontando para os desenhos que estavam no céu, as constelações. Só que a tradição continuou dizendo que com o passar dos anos veio a astrologia, uma falsa ciência, e deturpou a tradição adâmica, fazendo com que agora as constelações virassem signos do zodíaco, no sentido de influenciar a vida, Câncer, Sagitário e tudo mais. As constelações permanecem as mesmas, mas o nome mudou. Não é mais o nome que Adão tinha dado. Mas a pergunta que a gente faz é o seguinte, seria verdade essa questão que Adão deu nome às constelações e depois a tradição pagã acabou mudando isso? Eu tenho uma pista na arqueologia que me mostra que isso pode ter sido verdade. Segundo, trabalhando com a hipótese que pode ter sido verdade que Adão, Sete e Enoque deram os primeiros nomes às constelações, será que nas tradições que saíram deles, restou alguma coisa dessa tradição adâmica? Entendeu? Essa é a pergunta. Será que não é? Porque cada um que conta que sai dali ainda mantém alguma tradição. Aqui estão as estrelas como vemos no céu, as constelações, aqui está Dragão, a Ursa Menor, Cassiopeia, não é isso? Perseu, a Ursa Maior, as várias constelações. Eu não consigo imaginar na constelação de Dragão, um dragão. Mas o pessoal imagina o desenho de um dragão. E qual teria sido o primeiro desenho que Adão imaginou aqui? Não sei. As pessoas tinham uma mente fértil. E eles viam as constelações como sendo animais. A de Órion, que nos interessa, ela parece com um caçador. São as 3 Marias, que nós vimos naquela hora, não é isso? E 4 estrelas na ponta aqui. Betelgeuse, a Bellatrix, a Rigel e a Saf. E ele está junto lutando contra a constelação de Taurus. E embaixo dele está a constelação de Lepus. Agora, se eu voltar na arqueologia e procurar qual era o nome dessa constelação no passado, eu vou me surpreender com uma coisa muito interessante. Parece que faz sentido esse negócio que Adão deu nome às constelações e depois alguém deturpou. Porque em algumas constelações antigas, em algumas tradições antigas, você vê uma história muito parecida com a história do Grande Conflito. Olha no Egito, você tem o templo de Denderah, em homenagem à deusa Ator, que é a deusa vaca. E também tem o templo de Esna. Aqui há colunas, e nas colunas estão desenhadas mapas das estrelas.
Lembra que José falou que as pessoas costumavam colocar em colunas desenhos das estrelas? Então aqui nós vamos ver uma dessas colunas lá do templo. A constelação de Órion aparece no centro. Aqui aparece a constelação de Órion, num barco celestial. E ela está descrevendo um grande conflito no céu. Órion está expulsando do céu um touro alado, um dragão alado, um ser alado. Alguns pensam que é um dragão, outros que é um touro. Está vendo aqui Órion? Está vendo aqui como se fosse um boi com 4 asas? Órion é visto aqui no Egito como sendo o grande Osíris expulsando do céu um ser alado que não tinha mais o seu lugar ali. Parece com uma história que você conhece ou não parece? E também em Dendera você tem o teto hoje original está no Museu do Louvre, que foi tirado lá do Egito, e nesse teto você tem os desenhos das constelações e Órion aparece aqui no canto. E me chama a atenção que embaixo do pé de Órion, ao invés de ter a constelação de peixe, de Letos, você tem a constelação de uma cobra. E ela é chamada de Basti Beki, ser caído e confundido. E Órion está pisando na cabeça da serpente. E está lutando contra o dragão. É curioso que Osíris, ou Sahu al-Sar, que é o nome que eles dão para a constelação de Órion, ele era filho dos poderes do céu, do Nut, o céu, e a Geb, que é a terra. E é interessante que fala que o seu irmão Set, que era o poder da escuridão, o matou por inveja. Peraí, a Bíblia conta um pouquinho diferente. Set na Bíblia é o bom, é o terceiro depois de Adão, e é o bom. Foi Caim que era o mal que matou Abel. Mas aqui eles colocam Set como sendo o vilão, o ruim. Eu fico pensando, será que não é a história da Bíblia contada na tradição do outro lado? Não é isso? Cada um tem uma maneira de contar do seu lado. Se você for Mesopotâmia, a constelação de Órion era chamada por eles de An ou Anu, que significa o pastor divino, o verdadeiro pastor divino. E o seu nome é uma variação de Uru Aná, luz do céu. E os mesopotâmios apontavam para Órion e falavam, ali fica a luz do céu. Dali vem a luz do céu, dali os deuses vêm comunicar a terra. Isso na Mesopotâmia. Na época de Abraão. Também o Gilgamesh, que foi escrito 4.000 anos atrás, ele também narra uma luta cósmica, cheia de deuses e tudo mais, mas também envolve a constelação de Órion. No Egito, eu já falei com vocês que era Osíris. Agora uma pergunta, por que Órion chama Órion? Existem 2 mitologias gregas que explicam isso aí. Eu vou contar só uma delas a vocês por causa do tempo. Uma dessas mitologias conta que havia um homem chamado Iriels. Ele era viúvo e não tinha filhos. E o seu sonho era ter um filho. E um dia Iriels recebeu na casa dele 3 forasteiros, 3 homens estranhos. Um deles era Poseidon, o outro era Mercúrio e o outro era Zeus. 3 deuses. E ele não sabia. E ele tratou muito bem aqueles 3 forasteiros. E por ter tratado muito bem os 3 forasteiros, quando eles estavam indo embora, Zeus ficou para trás e falou o seguinte, olha, você nos tratou bem sem saber quem nós éramos. Nós somos 3 deuses do Olimpo. Pois então vou te dar um presente, peça o que você quiser que você vai ter. Ele falou, pois já sei o que eu quero ter um filho. Aí Zeus promete, pois então você vai ter um filho. E uma raposa deu à luz ao menino dele, e ele colocou o nome do menino de Órion. E Zeus acabou pegando o Órion e colocando uma constelação no céu em homenagem a Órion. E Órion se tornou um caçador. Essa história parece com que história que você está acostumado com isso? Hã? De Abraão, não é isso? Abraão também recebe 3 visitantes celestiais. Um deles fica para trás e promete a Abraão que ele ia ter um filho. E nasce Isaac. Só que antes de Isaac nascer, qual outro filho que nasceu? Ismael. Qual era a profissão de Ismael? Arqueiro caçador. Então eu pergunto, será que não é a mesma história de Abraão contada na versão dos descendentes de Ismael? E é Órion que justamente isso. E por que Órion, esse destaque? Porque tinha alguma coisa especial ali. A Bíblia também fala do Leviatã e do Behemoth. Você tem aqui o Leviatã. A Bíblia várias vezes fala Deus lutando contra esses 2 animais, símbolos do mal. A serpente, o Leviatã e o Behemoth. O livro de Jó fala disso. Aí quando você vai nas cartas antigas, você vê que Órion sempre é retratado como guerreiro celestial que expulsa do céu o dragão alado. Olha aqui, Órion. Órion aqui, esse é um mapa de 2.500 anos atrás, da Pérsia. Órion é mostrado aqui como um guerreiro. Aqui está a constelação de Gêmeos. Aqui está Órion expulsando do céu um dragão alado.
Aqui Órion e o dragão. De novo, aqui também no mapa iraniano, você tem a Barirosh, Babilônia, e aqui de novo o Órion, talvez Tamuz, lutando contra um ser alado rebelde que ele expulsa do céu. Outra cultura, mas mostrando a mesma fórmula. Órion como sendo um guerreiro que expulsa do céu um ser alado que não tem mais lugar ali. Outro, aqui Órion é apresentado como sendo o deus Ninurta, e ele está pisando na cabeça da serpente, de Azag. Conseguem ver aqui? E é interessante que algumas vezes esse ser inimigo que é expulso do céu é retratado como um dragão com asas, às vezes é retratado como uma serpente. Vocês viram no Egito? Viram também na Mesopotâmia? Aqui de novo, olha. E tinha também Anzu. Às vezes essa serpente Azag é chamada de Anzu, e ela aparece na dragão com asas. No Apocalipse, quando tem a guerra cósmica lá do grande conflito, fala, e foi expulso do céu o dragão, a antiga serpente. Aqui de novo, você vê aqui direitinho, Ninurta pisando na serpente. Lá na Babilônia também tem uma tradição, mas eu queria chamar a atenção dela para vocês. De novo, o dragão, Tiamat, ou Anzu, sendo expulso do céu. Está vendo o dragão com asas? Só que o que me chama a atenção é que quem está expulsando o dragão do céu é um querubim. Que a Bíblia fala que os querubins tinham 4 asas. E esses seres alados, aqui é o deus Ninurta, o Marduk, ele é chamado de querubim. O querubim expulsa o dragão inimigo do céu. Parece também com uma história da Bíblia, não parece? Só que o que está diferente ali? Foi o querubim o herói que expulsou o dragão do céu? O querubim é o dragão que foi expulso. Ele é o dragão. Então vocês estão vendo nesses mitos aqui da Babilônia, do Egito, que eu mostrei da Pérsia, a história de Adão e Eva, só que contada na versão pagã. Mas vocês notam algum resquício com a Bíblia? O esboço é o mesmo, a moldura é a mesma, mas a história é a outra. Quem foi expulso do céu aqui foi o querubim maldoso, o Lúcifer. Ele foi expulso do céu por Jesus. Só que na versão babilônica, ele se coloca como o herói que expulsa o dragão. Mas na verdade, ele não é um querubim que expulsa o dragão. Por isso que a Babilônia é colocada como o inimigo da verdade de Deus. O dragão que foi expulso do céu no Apocalipse é o próprio Lúcifer. Houve guerra no céu. Pelejaram o dragão e seus anjos. Também Miguel e seus anjos. Contudo, o dragão foi expulso do céu e não se achou o lugar dele ali. A mesma história. E o que me chama a atenção é que em todas essas culturas da antiguidade, e outras que eu poderia mostrar, o Órion sempre é a constelação que mostra isso aí. E naquela época, pessoal, as pessoas não sabiam ler nem escrever. Então, sabe o que os pais faziam? O que eu estou fazendo com vocês aqui. Sentavam os filhos, apontavam para as estrelas no céu e começavam a contar a história apontando para as estrelas. As estrelas eram o flanelógrafo, era o PowerPoint da época. Ia contando. E é muito curioso que eles contam uma história parecida com a história do grande conflito, da guerra do grande conflito entre o bem e o mal, só que na versão de Lúcifer. Aqui também no Egito você tem Órion retratado como Osíris, entre 2 querubins alados. Olha aqui, mais um aqui, ó. Um querubim protetor, protegendo a glória de Osíris. Igualzinho a Bíblia fala que Deus tem os querubins ali. São deturpações. Aprenda uma coisa, ninguém falsifica uma nota de R$3. Não existe. Ninguém falsifica. Ele sempre vai falsificar uma que existe. E ele vai tentar imitar ao máximo. Então não se assombra no paganismo ter tanta coisa semelhante à Bíblia, porque a fonte de todos é a mesma. Tradição adâmica. Até no Egito, Órion era tão importante que as 3 pirâmides, Miquerinos, Kefren e Keops, ou Khufu, aqui perto de Ginsé, elas estão imitando o cinturão de Órion. Só para por aí, porque tem alguns ufólogos que já querem, ali era o lugar que o disco voador pousava, tudo é bobagem, não tem nada a ver. Mas que eles faziam um estudo das estrelas e deixavam ali imitando o Órion, deixavam. Olha aqui. O sul está para baixo, esse livro que eu peguei está de ponta cabeça, viu? Se você pegar o mapa estrelar, aqui você tem Órion, as 3 Marias, as 4 estrelas em volta, e aqui você tem Iridanos. Igualzinho aqui, ó, você tem também as 3 pirâmides, 4 em volta, e aqui você tem o rio Nilo. Por que eles imitaram Órion? Porque Órion estava no centro da atenção deles. E por que Órion estava no centro da atenção deles? Aqui está Órion, caçador. Aqui fica Taurus, que na época era o dragão.
E aqui fica Lepus logo aqui embaixo. Por que Órion era o centro da atenção? Não sei. Mas me chama a atenção que Ellen White não sabia nada disso. E uma vez Deus também mostrou para ela que de Órion se ouviu a voz de Deus. E que a volta de Cristo, que dali desceria a Nova Jerusalém. Como eu não sou astrônomo e não quero errar, as fontes que eu vou pegar para vocês agora vêm da NASA, viu? www.nasa.gov. Não é nada de www.eumesmo.com.br, é um negócio que ninguém sabe de onde que veio. Aqui está uma foto de Órion. As Três Marias e as 4 estrelas em volta. Essa aqui, estão vendo que ela é maior do que a outra, mais amarelada? Ela tem um nome curioso. É a estrela de Betelgeuse. Ela, olha o tamanho da órbita da Terra. Olha o tamanho da estrela de Betelgeuse. Olha a órbita de Júpiter. Ela é mais de 400 vezes maior que o nosso Sol. Ela é enorme, Betelgeuse. E me chama a atenção que eles falam que Betelgeuse, os astrônomos estão tentando achar da onde vem esse nome Betelgeuse. Eles têm uma hipótese, mas não uma certeza, que é uma corruptela do árabe, Yad al-Jawzah, que significaria a mão daquele que está no centro, ou a casa dos gêmeos. Mas eu tenho uma outra hipótese. Essa estrela chamada Betelgeuse, que está justamente no ombro de Órion, e que está a 1.400 anos-luz da Terra. Bom, se a luz propagar a uma velocidade de 400 mil km por segundo, 300 mil km por segundo, velocidade regular, alguns pensam que ela é variável, tem alguns físicos que estão dizendo que a velocidade da luz pode variar. Vamos deixar isso para os físicos discutirem. Nessa velocidade de 300 mil km por segundo, dá para você circular a Terra 7 vezes, em 1 segundo. Então imagina, num segundo você já tinha rodado a Terra 7 vezes. Mesmo nessa velocidade, você gastaria 1.400 anos para chegar até Betelgeuse. Aqui eu tenho uma foto do Hubble, mostrando o Órion e a Betelgeuse aqui. Agora, qual é o nome da estrela mesmo? Betelgeuse. Ela me lembra uma história da Bíblia. Jacó um dia teve um sonho. Ele dormiu num gramado, ou num lugar, talvez não tão gramado, porque era deserto, mas num lugar como esse, sozinho, olhou para as estrelas no céu, colocou uma pedra como travesseiro e teve um sonho. Ele viu anjos de Deus subindo e descendo, ligando a terra até o céu através de uma escada. E quando ele acordou do sonho, ele ficou tão impressionado que ele disse o seguinte: despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. E tremendo disse: quão magnífico é este lugar! É a casa de Deus. Casa de Deus em hebraico, Beit El. Você não fala Betânia, Beit Ania, casa das tâmaras. Belém, Betlehem, casa do pão. Betsaida, casa da misericórdia. Betel, casa de Deus. É a casa de Deus, Betel. E é a porta dos céus. E é o lugar. Cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de... Não ouvi? Betel. Qual que era o nome da estrela? Betelgeuse. Betelgeuse. Casa, portal da casa de Deus. Ellen White também não sabia disso. Está no ombro de Órion. Eu penso que essa Betelgeuse que está aqui é um nome já dado antigo, porque de alguma maneira, eu já mostrei para vocês através da arqueologia, havia uma tradição que ali era a porta do céu. E eles escolheram a constelação de Órion como símbolo para explicar para a humanidade o grande conflito entre as forças do bem e do mal, quando um ser alado foi expulso do céu por um guerreiro. E nós temos a versão bíblica disso quando Jesus expulsa Satanás do céu. Agora, as Três Marias, vistas de perto, é aquele vídeo que eu vou repetir no final. Olha como elas são lindas. Estão vendo? Você vê de longe e não imagina tudo isso. Aqui está a nebulosa Cabeça de Cavalo, que ela tem o formato da cabeça de um cavalo. E dentro de Órion, eles estão descobrindo uma coisa que fascina os astrônomos. Uma luminosidade muito intensa que já tem tomado conta dos astrônomos desde a década de 60, 50. Depois, com telescópios cada vez mais sofisticados e o Hubble, eles estão tirando fotografias e estão intrigados com essa luminosidade que aparece. Além disso, tem um trapézio de estrelas ali dentro que chama atenção com esses pontos brilhantes. Eles não sabem dizer o que são esses pontos brilhantes. Estão vendo esse tanto de pontinho brilhante? Eles não sabem o que é isso. E a luz é muito intensa. Teorias que eles pensam. Bom, vários astrônomos, eu vi vários artigos da NASA ali, artigos indexados, científicos, não só da NASA, mas de links de outras universidades ali que estão linkados na NASA.
Alguns astrônomos pensam que Órion seria um buraco negro. Bom, se Órion é um buraco negro, é estranho porque um buraco negro não emite luz. E Órion emite luz. Deixa eu mostrar rapidamente o que é um buraco negro, para você poder entender. Isso aí seria um buraco negro. Imagina que eu pegue um objeto aqui e vá jogá-lo para o céu. Eu jogo, esse objeto ele vai subir até uma determinada altura e depois vai cair. Quanto mais força eu colocar na mão, mais rápido ele vai, mais alto ele sobe. Aí uma hora ele acaba caindo. Agora vamos supor que eu consiga mandar esse objeto com tal velocidade, que ele suba e consiga escapar do campo gravitacional da Terra. O que vai acontecer com ele? Ele vai embora para o espaço. Ele não vai voltar mais, né? Então, em física, você calcula o que eles chamam de VE, velocidade de escape. Ou seja, a que velocidade o objeto tem que sair da minha mão para conseguir escapar da gravidade da Terra e não voltar mais. Um buraco negro tem tanta gravidade, que ainda que você mande um objeto à velocidade da luz, ele volta. Ele acaba caindo de novo, de tanta gravidade que tem. Imagine que você enche uma pia d'água e solte o ralo, a água começa a descer e vai formando um túnel, não vai? E se você picar um monte de papel ali naquela água, aqueles papéis não vão sendo engolidos ali pelo túnel? Esse é um buraco negro. São túneis que estão assim no espaço e engolem tudo. Só que, caso proceda que Órion seja um buraco negro, o estranho é que ela emite luz. Outros astrônomos têm outras ideias, que Órion podia estar repleto de quasares. Quasares são pequenos objetos flutuantes no céu que viajam a velocidade de 98% da velocidade da luz. E eles emitem de si por segundo energia que daria para suprir a Terra de eletricidade por milhões de anos. E eles emitem em um segundo. Alguns pensam que seriam planetas novos. Se forem planetas novos, é interessante que nós teríamos pela primeira vez a astronomia admitindo planetas que não vivem em torno de estrelas, que não giram em torno de estrelas. Seriam estrelas novas e supernovas, estrelas e planetas, um sistema solar desconhecido, proplyds, discos protoplanetários. Hoje, a ideia mais corrente entre os astrônomos, a partir do ano de 2005 para cá, é que ali em Órion existe um grande berço de estrelas. E eles estão estudando Órion. Órion hoje é a constelação mais estudada, a nebulosa, porque ali é um berço de estrelas. Ali mostra como o universo surgiu. E eles ficam pensando, e se ultrapassássemos aquele túnel, aonde que nós daríamos? E o que mais assusta é a nebulosidade que vem lá de dentro. Esse jato de luz aqui, ó. Eles não sabem explicar. Aqui só uma dica de um dos artigos da NASA que eu li. Olha o que eles dizem aqui. Eles estão assustados porque ele fala que, olha, esta imagem de telescópio, ele mostra a imagem, revela uma intrigante nebulosidade que parece consistir com a poeira de nuvens iluminada não por uma luz estelar, mas pela luz da própria nebulosa de Órion. Aqui está o site que eu peguei, olha, tudo do governo, da NASA, nada de revista super interessante, ou isto é, ou qualquer coisa parecida assim. O Galileu é coisa indexada. E os próprios astrônomos falam que a grande coisa que os intriga é essa grande luminosidade que parte do túnel de Órion, que eles não sabem dizer o que é. Vou mostrar mais algumas fotos para vocês tiradas do Hubble. Olha que lindo. O que seriam esses pontos? O que seriam todas essas coisas? Olha aqui. Olha que lindo. E as últimas fotos que eles tiraram mais recentemente, essa luz aqui, pessoal, que intriga muito a eles, eles pensam hoje que é um berço de estrelas. Olha aqui. O telescópio Spitzer descobre possíveis sistemas planetários em Órion. Cientistas liderados pelo Dr. Thomas Midgeth, da Universidade de Toledo, em Ohio, nos Estados Unidos, descobriram uma fábrica de estrelas na nebulosa de Órion. Graças às imagens obtidas pelo telescópio espacial infravermelho Spitzer, da NASA, foram encontradas algumas estrelas que têm discos de pó formadores de planetas. Spitzer, com sua poderosa visão no infravermelho, foi capaz de encontrar perto de 2.300 discos formadores de planetas na nebulosa de Órion. De onde que eu tirei isso? www.harvard.edu.press. Eu só traduzi. Então, nem isso aqui, até isso eu tomei o cuidado de pegar de um periódico que fosse científico mesmo. Agora eu pergunto a vocês. Aqui é um dos doutores que tem pesquisado o Órion, ele escreveu um livro interessante agora sobre Órion, e eles têm dito que Órion é o que mais fascina a astronomia hoje.
Esse pessoal que faz estudos, eles não conhecem Ellen White. Eles não conhecem essas profecias que eu falei com vocês, essa tradição que eu acho que remete até Adão. Mas eles estão descobrindo que Órion é uma intrigante nebulosa. Intrigante nebulosa a 1.400 ou 1.500 anos-luz. E as novas fotos aqui da nebulosa de Órion. Pessoal, eu não sou astrônomo. Então não adianta fazer pergunta de física para mim. Vocês viram que quando entrou na área da astronomia, eu me limitei a quê? A repetir o que eles estão dizendo. E tomei o cuidado de pegar a fonte mais respeitada dessa área. Tanto é que já dei essa palestra com um físico assistindo, e nenhum deles já vai falar, você está falando bobagem. Um até uma vez falou assim, no Rio Grande do Sul, olha, nunca ouvi meu professor falando esse negócio. Nunca ouvi falar. Eu falei, tudo bem, você pode perguntar para ele, não tem problema. Não, porque é muito estranho, eu estou no 4º ano de física, eu nunca vi isso aí. É porque, até me desculpa, pastor, mas eu sou um pouco incrédulo, porque na igreja o pessoal fala muita bobagem sobre Órion. Eu falei, eu concordo com você, mas as minhas fontes estão aqui. E quando ele foi conversar com o professor dele falou assim, olha, parabéns, o seu pastor lá está certo, eu lamento não ter ido assistir. E foi ele até que me deu a dica que Prop Lights não tem tradução em português, que na hora eu falei assim, eu não sei como traduzir isso em português. Ele falou, professor, ele até falou que não saberia traduzir, o professor, ele está certo. Porque mesmo nós que somos físicos não sabemos traduzir, colocamos Prop Lights mesmo. Agora eu digo para vocês, lembra que eu comecei no IAN falando que eu creio porque eu sou cético? Eu creio porque eu sou incrédulo. Como assim, professor? Por que você crê porque é incrédulo? Porque eu não sou de acreditar em mera coincidência. A probabilidade matemática de uma coisa acontecer por mera coincidência, ela é infinitamente remota. E quando Deus fica dando sinais claros, filhos, eu estou aqui. Quando você ora no NASP e uma cruz aparece em cima da igreja, justamente em cima da igreja, não em outro canto. Não, todo mundo viu que era uma cruz. Quando eu conto essa história no IAN no dia seguinte aparecem 3 cruzes. E quando eu vejo Ellen White, no século XIX, falando sobre Órion daquele jeito, e é curioso que todos os detalhes que ela fala lá, nuvens densas e negras subiam e chocavam-se entre si. Podemos olhar através do espaço aberto em Órion de onde vinha a voz de Deus. Ela fala, a atmosfera abriu e recuou. Hoje, a ciência concorda que tem atmosfera em Órion. Atmosfera em Órion. Alguns pensam que tem até água ali em Órion. Aí eu vou deixar para os físicos isso. Para mim, como sou leigo em física, eu prefiro apenas me limitar a dizer que o que a NASA fotografou, para mim, é apenas o preparo da volta de Jesus. O que hoje é isto, amanhã será isto. Amém. Ele está voltando. E eu quero terminar mostrando mais uma vez para vocês aquela animação que a NASA fez de Órion, para que nessa noite você possa ir dormir pensando um pouco nessa... Obrigado. Pensando um pouco nisso. Agora que você já sabe como é que é o Órion, o espaço aberto, e que quando ele vier nas nuvens do céu com poder e grande glória, você esteja preparado ali entre ele. Quando é que eu posso só bater o player aqui? Ele não está meado. Então você tem agora Órion, como eu falei, com todas as fotos do Hubble aproximando-se ele de Órion. Isso é o que você vê. E finalmente o que o nosso olho nu não consegue enxergar. Mas lembre-se, Jesus falou, haverá sinais no céu, no sol, na lua e nas estrelas. Órion está dizendo, Jesus em breve voltará. As 3 Marias estão aqui, a nebulosa de Órion. A nebulosa aparece aqui embaixo. E o espaço aberto de onde vinha a voz de Deus. Uma luz que encanta os astrônomos e diz para você, Jesus em breve voltará. Com poder e grande glória, ele em breve voltará. Imagine o privilégio de um dia poder ver isso ao vivo e a cores, com os anjos levando você depois da volta de Jesus. Eu espero, Senhor, que nós vamos passar por isso aí, sem riscos de ser fulminados ou esmagados ali pela gravidade, qualquer coisa assim. E do outro lado estará a nova Jerusalém. Eu creio nisso.
Muito bem, pessoal. Foi isso aí. Eu espero que você tenha Obrigado que apesar do cansaço vocês ficaram. Mas eu espero que eu tenha colocado um bocado de coisa para você pensar aí nessa noite, né? Eu quero um dia estar em Órion. Eu quero um dia cruzar aquele túnel ali com Jesus. E nós vamos em nome, pela graça dele, em nome dele. Eu espero que você saia desse acampamento não apenas com informações intelectuais e acadêmicas, mas com um compromisso de renovar cada instante a vida espiritual com vocês. Porque eu quero fazer essa viagem, eu quero ir para Órion e não quero ficar de fora disso não. Que Deus abençoe você. Pastor.